Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver aqui uma pergunta muito importante do Pedro e eu quero que o Pedro não fique chateado comigo se eu falar alguma coisa que eventualmente ele não goste, porque infelizmente o mercado financeiro é duro, né? E eu sempre prefiro palavras do que perder dinheiro, para ser bem franco. então, Então, assim, não é nada pessoal, tá? Mas é bem didático isso. Vamos ver aqui a situação do Pedro. Estou passando por isso, pois tenho, por isso o quê? O prejuízo de marcação a mercado, né? Pois tem o papel Tesouro IPCA 2055 com uma taxa de 4,5. Eu não sabia muito sobre o Tesouro Direto. Esse é um ponto, né? E aí fica aqui uma dica para a audiência em geral. Quando a gente não sabe muito bem sobre um determinado investimento, duas coisas têm que ser muito importantes. A gente investe com pouco para ir aprendendo, pouco dinheiro, tá? Vai de preferência no valor mínimo possível, certo? E vai vendo, vai aprendendo. E se esse investimento tem prazo, escolha o menor prazo, tá? O que vai acabar mais cedo, tá? Porque aí vai te dar uma noção da curva de tempo, né? De como é um título público, né? Mas a mesma coisa vale, por exemplo, aí aqui a dica pode até expandir um pouquinho mais para os fundos imobiliários, né? Então assim, os fundos de papel estão muito em alta, muito em moda, quer dizer, em baixa, né? Porque eles caíram, mas agora estão falando que os fundos de tijolos vão voltar a subir, aquela coisa toda, mas enfim, os fundos de papel estão em alta no sentido que eu digo não de preço, mas estão pagando uma renda muito alta porque eles estão entregando a inflação, né? Então, uma dica também, eu não entendo nada de fundo imobiliário, mas eu quero investir nesses fundos que estão pagando bem. Uma coisa a fazer é olhar no relatório gerencial a duration da dívida. Se ou dos CRIs, né? Tentar ver ali um valor médio. Se o relatório gerencial não informar isso, bom, já é um critério, né? Para não investir, certo? Então isso aí casa aí com a ideia que eu acabei de falar. Se a gente não sabe muito sobre o Tesouro Direto, né? E aí vale o análogo para os fundos imobiliários, a gente quer investir, investe com um pouquinho e pega o menor prazo possível. Então, no caso do Tesouro Direto, seria o IPCA 26, né? Ou se quer investir nos papéis com juros, o IPCA 30, com o rol atual, né? Estou gravando o vídeo no dia 14 de janeiro de 22. E nos fundos imobiliários, a gente pode olhar ali no relatório gerencial a duration, né, dos CRIs e ver se a ideia for investir em fundo de papel, né? Isso é só uma dica, tá, pessoal? Não é recomendação. Mas olhe ali e vê quais os fundos têm um prazo médio mais curto, porque com certeza esse prazo médio mais curto vai ter risco menor. Bom, aí ele comenta aqui: agora estou perdido, pois estou perdendo dinheiro. Não está perdido, certo? E não está perdendo dinheiro, certo? Uma coisa muito óbvia, né? Que a maioria das pessoas já sabe é que a gente só vai perder o dinheiro se a gente vender o ativo. Enquanto você não vendeu o ativo, você não perdeu nada, certo? E o tempo é muito longo. Então, fecha aí com o que a gente acabou de falar, né? Se a gente não conhece muito bem um investimento, vamos nos prazos, e ele tem prazos, vamos nos mais curtos, né? Pois comprei só para fazer marcação a mercado, e agora o que faço? Aí que tá. Então, assim, não fique chateado comigo, né? Já falar mais uma vez, mas a motivação é errada, né? Comprou um investimento excelente, mas que não está sendo bom porque a motivação do investimento foi errada, né? Quais os tipos de papel são mais adequados para marcação a mercado no Tesouro Direto? Os tesouros IPCAs principais e os prefixados principais, certo? Os que pagam renda, a gente tem outra motivação para comprar esse tipo de investimento, que é o seguinte, pessoal.
A primeira delas, e mais óbvia, e parece que a internet só conhece essa motivação para comprar um tesouro IPCA com juros, é complementar ou viver de renda, dessa renda que esse título paga. Então, essa motivação é a mais difundida, é a mais fácil de entender e é a mais comentada na internet afora. Mas não é só isso, tá? É possível também reinvestir a renda. Então, quem tem uma motivação de ter uma carteira diversificada e só investir, por exemplo, no Tesouro IPCA principal, minha sugestão, estude os tesouros IPCAs com juros, porque além de você conseguir diversificar os prazos, você vai ter uma rendinha ali que no começo pode ser pequena, não importa. Você vai reinvestir, certo? Então, com essas duas motivações que são as corretas para os tesouros IPCAs, não tem erro, certo? A pessoa não vai se arrepender porque, por exemplo, pagou 4.800 ou pagou 5 mil reais no IPCA 55, porque essa pessoa sabe que com o tempo esse dinheiro volta no pagamento de juros, tá? E se você reinvestir os juros recebidos nesse mesmo título, enquanto ele estiver no rol, né? Porque a gente sabe que o tesouro muda as coisas, você vai chegar lá mais rápido. Então você vai chegar o papel vai te devolver mais rápido, porque a cada reinvestimento que você faz, você aumenta a base pagadora de juros. Isso é muito importante. E quando você chegar lá de estar equilibrado na marcação a mercado, o que vai acontecer? Você vai ter ainda um título em quantidade maior, porque você reinvestiu, pagando mais juros, porque todas as parcelas semestrais de juros são corrigidas pela inflação, como eu já mostrei em outro vídeo aqui, inclusive da minha carteira pessoal. Então assim, é um papel excelente, só que com a motivação certa, né? Então, motivação errada na minha visão. Mas todos os títulos no Tesouro Direto sofrem marcação a mercado, todos eles, inclusive o Tesouro Selic. Exemplo, o que aconteceu em setembro de 2020, quando a taxinha Selic mais alguma coisa, essa taxinha aí subiu e o Tesouro Selic deu até prejuízo de marcação a mercado. Quem ficou no papel vai lembrar desse mês, setembro de 2020, como uma bolinha na curva. Só isso, tá? E a outra questão é o seguinte, né? Não é o papel mais adequado para marcação a mercado, ok. Não é a motivação correta, ok. Mas ele sofre marcação a mercado como todos os títulos do Tesouro Direto. Então aí vem a outra questão, o tempo. Porque assim, muitas vezes a gente só sabe marcação a mercado porque é a única coisa que a internet fala, né? E a matemática por trás da marcação a mercado, o professor Girafales, né? Então assim, isso aí é fácil de entender, tá? Porque no curtíssimo prazo a gente sabe muito bem o que acontece. A taxa sobe, o preço cai, a taxa cai, o preço sobe. Isso é fácil de entender. Qualquer criança entende. Então não é problema entender a matemática por trás da marcação a mercado. O problema é quando eu entendo essa matemática e eu invisto, eu quero que ela aconteça e ela não vai acontecer. Porque o mercado é assim, gente. O mercado, ele atropela tudo, né? Não é porque a taxa subiu que ela não vai continuar subindo, não é porque a taxa caiu que ela não vai continuar caindo. E não é porque a gente comprou agora e entendeu a matemática da marcação do mercado que a taxa vai cair. Isso é outra coisa muito importante, certo? Então assim, agora que eu entendi como é que funciona, agora eu quero que a taxa caia, mas a taxa não cai. Agora eu sei que quando a taxa cair, o meu papel vai se valorizar muito. Então, o outro ponto, além da motivação errada, é o tempo, né? Mas quanto ao papel ser longo, aí, 2055, aí isso é uma ajuda. Na verdade, isso é uma grande ajuda. Por quê? Porque eu tenho muito tempo para carregar esse papel para dar a chance de repente, um dia a taxa voltar aí para... comprou a 4,5. Para dar ganho de marcação de mercado, cair para 4, cair para 3,5. Pode acontecer no futuro, pode não acontecer, não sei. Mas eu tenho bastante tempo
2055 para dar oportunidade disso acontecer. E quando acontecer, esse ganho de marcação de mercado vai vir todo junto, vai vir tudo acumulado, né? E aí é que a pessoa vai ter que, aí a pessoa vai estar mais experiente, vai ter acompanhado por mais tempo os investimentos, os títulos, vai ter acompanhado mais o mercado, vai ter ouvido outras pessoas falando sobre Tesouro Direto na internet, né? E vai abrir os horizontes e vai ver que marcação a mercado não é a única coisa que existe no Tesouro Direto, né? Vai ver que o VNA vai aumentar barbaramente em 10 anos, pessoal. Nós temos 70% de inflação no Brasil. Não é brincadeira, não é brincadeira. E os tesouros especiais com juros, a renda aumentou essa inflação, certo? É só pegar o VNA de 10 anos atrás, pega um VNA de 2012 para vocês verem quanto é, vocês vão cair para trás. Eu não vou dizer aqui no vídeo quanto era esse VNA, porque você vai fixar muito mais esse conceito quando você olhar lá, o que era isso? O VNA em 2012? Então quer dizer que quem comprou um Tesouro IPCA com juros lá em 2012 teve essa rendinha que pequena, né? Pequena, mas teve ela reajustada pelo IPCA? Teve. E o título foi atrás junto? Foi. É só ver, pega o IP, por exemplo, um título que está fora do rol, IPCA 24 com juros semestrais, né? Dá uma olhada lá, né? Isso aí, você dedicar um tempo e ver o que aconteceu num prazo de 10 anos, vai mudar o teu entendimento sobre o Tesouro Direto, né? Que outra coisa que a gente pode pensar assim? Tá, então eu comprei com a motivação errada, com o time errado, com uma taxa que agora não tá legal, mas 4,5 é uma taxa ótima para carregar no longo prazo, tá? Dica de passagem, fique tranquilo. O que é melhor para fazer? É tentar aproveitar esse, entre aspas, erro, tá? Para aprender. E como é que a gente vai aprender? É vendendo o papel, pessoal? É realizando o prejuízo? Não. Não mesmo, tá? Não realize prejuízo de marcação a mercado. Você vai transformar esse, entre aspas, erro num conhecimento para você, justamente ficando com esse título. Ficando com esse título e vendo o que acontece, certo? Você vai acompanhando. Quando caiu o rendimento na conta, o IPCA 55, é NTN-B de ano ímpar, 15 de maio e 15 de novembro, ou primeiro dia útil após essas datas, vai cair o dinheiro lá na sua conta. E aí, a nossa sugestão mais forte é reinvista. Reinvista, certo? Não quer reinvestir nele? Coloca numa reserva de oportunidade, então, certo? Mas é muito pouco. Não importa. Não importa. Isso realmente não importa, tá? Por quê? Porque a partir do momento que virar essa chave na cabeça do investidor, que ele tem que aumentar os aportes ao longo do tempo e investir sempre, né? Isso vai vir natural. E aí você já está lá com o título, certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar uma conversa. Nós estamos em janeiro de 22 para janeiro de 2032, ficando com o papel. Aí nós vamos olhar o VNA, nós vamos olhar o preço de aquisição, nós vamos olhar a renda que foi paga no período, qual foi a curva de crescimento dessa renda, e nós vamos comparar com a inflação, e vocês vão ver que o resultado é simplesmente fenomenal, espantoso, espantoso. A gente pode fazer isso olhando para trás e pode fazer depois, pode até fazer uma projeção, uma estimativa olhando para frente, né? De como é que vai se comportar essa renda nos próximos 10 anos, tá? Como é que vai se comportar a inflação. Então, meu caro Pedro César, demais ouvintes, tá? Não me levem a mal se eu falei alguma coisa meio forte aí, não é nada pessoal, certo? Mas a gente faz isso, a gente entra errado, no investimento errado, no momento errado, né? Muitas vezes porque a gente ouviu outra pessoa falando na internet, não, mas tá bom de comprar para marcação a mercado e tal,
E é por isso que o cara não pode fazer um vídeo assim e falar esse tipo de coisa, porque ele não sabe a experiência prévia das pessoas, dos investidores, ele não sabe a realidade daquela pessoa, não sabe se aquela pessoa vai precisar do dinheiro ali amanhã depois, entendeu? Então é muito difícil. E aí, para nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar aumentar o nosso conhecimento o máximo possível, né? O máximo possível. Eu quero dar um outro exemplo antes de encerrar o vídeo de motivação errada na minha visão, tá? Que é o seguinte, eu já falei dos fundos imobiliários no começo do vídeo, sobre os fundos de papel, né? Então dei uma dica ali, olha a duration, né? Olha a duration. Olha a duration, é uma coisa interessante, né? Durations curtas vão ter menor risco, exatamente como acontece no Tesouro Direto. E uma motivação errada que eu veria nos fundos imobiliários é o seguinte: ah não, eu vou comprar esses fundos de papel que agora estão sendo negociados a 100, 110 reais, a maioria deles, porque eles vão voltar para 150 como eles estavam em 2020. Ah, gente, motivação completamente errada, certo? Não dá para comprar fundo de papel, né, apostando em valorização, certo? Porque a gente não tem a menor garantia que isso vai acontecer, certo? Porque eles são investimentos muito parecidos com os tesouros que pagam juros, com o prefixado que paga juros, por exemplo, né, os fundos de papel. Então, porque eles não têm, eles entregam a inflação, né? Eles não aumentam a cota, né? Esse aumento da cota é uma valorização de momento de mercado, né? Então a motivação para eu comprar um fundo de papel tem que ser a renda. A motivação para eu comprar um tesouro IPCA com juros tem que ser a renda, certo? Não a valorização. Porque a valorização eu até nem quero que aconteça. Porque eu quero comprar mais cotas do fundo imobiliário, eu quero comprar mais títulos pagadores de renda com a renda que esses investimentos me pagarem na conta corrente. O único inconveniente dos títulos do Tesouro Direto é que o pagamento é semestral, né? Demora muito para chegar essa renda, né? Demora, mas quando ela vem acumuladinha pelo menos, né? Você tem uma quantidade um pouco maior. Mais uma informação, tá? Agora sim, para encerrar o vídeo, vamos chegar aí acho que a 20 minutos. O Tesouro IPCA com juros é um título muito caro. Ele é caro porque ele é caro mesmo, certo? É caro no sentido nominal. Você pega ali um Tesouro IPCA com juros, é na base de 4 mil reais. Você pega um Tesouro IPCA principal, tá 1.050, o IPCA 45, né? Pega os prefixados, a maioria deles é menos de 1.000. O pré com juros às vezes é mais do que 1.000, mas o máximo dele foi 1.265, se não me engano, do pré com juros, né? Então quer dizer, o IPCA com juros é um investimento caro mesmo, caro de precisar de muito capital para investir, mas ele tem uma vantagem que nenhum outro investimento tem. Ele corrige a renda sempre, ele sempre corrige a tua renda, certo? E ele te entrega a inflação e você percebe isso semestre após semestre, certo? Que mantendo a quantidade constante de títulos, a sua renda vai aumentando, né? E aí isso aí é muito interessante de ver nos títulos que já saíram do rol, né? Porque você não pode mais aportar neles especificamente, mas você vai ver lá no extrato do Tesouro a rendinha aumentando semestre a semestre. Claro, você vai ter que ter aí no mínimo 3, 4 anos para ter uma base de dados para analisar, né? Mas isso vai acontecer, porque é assim que o papel funciona. E além de corrigir a renda, parte do preço dele é o VNA, certo? E esse VNA é corrigido e você vai receber isso no fim. Então, quer dizer, não tem investimento com segurança de Tesouro Nacional que faça isso. Quer dizer, ele aumenta o teu montante total e ele aumenta a tua renda na proporção da inflação. Por isso que é um investimento tão caro. Tão caro. Por quê? Porque ele é muito seguro e ele faz as duas pontas, né? Porque, por exemplo, os fundos imobiliários de papel, eles entregam a inflação na renda e tudo, mas a cota tende a voltar para o 100, os fundos de base 100, né? Nos fundos de tijolos, tá? A renda
Pode aumentar conforme a inflação? Pode, conforme o contrato for renegociado, aquela coisa, mas depende de negociação. E os imóveis, no fundo, eles acompanham a inflação? Os imóveis acompanham, mas às vezes a cota oscila a mercado. Então é um problema, né? É um problema. Então, assim, os fundos de tijolos, eles devolvem a inflação do mesmo jeito que o Tesouro IPCA com juros? Não. Não devolve do mesmo jeito, porque são renda variável, certo? Vai ter período que vai devolver mais, vai ter período que vai devolver menos, e assim vai. Agora, o Tesouro IPCA com juros semestrais, ele te paga a renda corrigida pela inflação durante toda a vida do papel e no final ele te dá o VNA inteiro, se você comprou um título. Então, pessoal, 20 minutos de vídeo, muita informação, tá? Eu recomendo aí que vocês revisem esse conteúdo com calma, escutem novamente em outro momento, né? Repassem o conteúdo desse vídeo em momentos diferentes da sua vida de investidor, que determinadas partes não vão fazer sentido agora, mas de repente daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, 2, começa a fazer sentido e aí começa a fechar e aí você amadureceu como investidor, tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.